Aqui, o que você falou? Ah, tá, não, você falou, gente. Você aposta na escalação de hoje? Ó, eu tava conversando com uma pessoa aqui agora. E perguntei assim. Ele já te quebra logo de cara. Sabe por que ele erra pouco? Sabe por que ele erra pouco? Porque ele não arrisca. Não arrisca. Não arrisca. Não arrisca. Ele não se posiciona, isso não é que ele não se posiciona. É pra continuar não aqui falei no programa. não se posiciona. Olha o que eles três estão falando de você, não, cara. Se for pra não levantar, se posiciona. Se for pra levantar, fala com o Comini. De repente a cadeira vazia faz Eu mais estava sentido. conversando agora com uma pessoa e perguntei, gente, isso aqui não é verdade absoluta não, tá? Eu perguntei para uma pessoa assim, teremos grandes mudanças no Cruzeiro de hoje em relação ao Cruzeiro do jogo contra o São Paulo? E essa pessoa me disse assim, acho que não. Ele acha. A pessoa é de onde? Hã? A pessoa é de onde que você conversou? Ah, não posso falar. Da China. Tem boas... É do governo Trump. Tem boas... Tem. Então, para você ver, tem boas informações do Cruzeiro, né? Tem, mas falou comigo, ó, cuidado como é que você vai tratar isso. Certo, não, ele falou assim, acho, né? Acho. Tá, mas eu tenho que cravar, entendi. Não. Não, tem, ué. Não, tanto que eu perguntei, você acha que o Cruzeiro vai ter mudanças? Eu posso falar. Você acha? Não. Você falou Pergunta assim, pra mim. Explica pra ele. Pergunta pra mim, faça a pergunta pra mim. Você acha que o Cruzeiro terá mudanças profundas em relação ao time que jogou contra o São Paulo? Profundas não, mas eu acho que o Jonathan deve voltar pra zaga. Jonathan Jesus volta pra zaga e o Gabigol vai tomar um lugarzinho ali no ataque. Tá, e agora o que você acha? eu não me posiciono. Mas eu não falei isso agora não. Agora vamos posicionar, então. Eu não falei isso não. Então, pela primeira Falou vez... assim, os três falaram. Os três posiciona não se posiciona. Só não erra quem não se arrisca. Pela primeira vez na televisão, não se então, posiciona. eu acho que o Jonathan Jesus volta e acho que o Dudu volta no lugar do Wanderson. Acho que o Caio Jorge... Quem volta no lugar do Wanderson? O Dudu. Acho que o Dudu começa o jogo e acho que o Caio permanece no lugar do Gabigol. Mas é só a primeira vez na televisão, porque hoje você se posicionou dessa forma lá na rádio. Não, mas é o primeiro dia. Você está falando primeira vez, então você está concordando? É o primeiro dia que eu É que ele disse que vai ser a primeira vez. Ele disse que seria a primeira vez. Se foi a primeira vez na televisão, não é a primeira vez na mídia, porque você já fez isso mais cedo. Quem tá falando foi o Breno Galante. O Gabigol não foi só o Galante, não. Foi o Galante, o Everton e o Elton. E o Elton, nós três, é o trio. É o trio. O Gabigol, você acha que não volta, Valor? O que é um absurdo, né, cara? Eu O Gabigol merece acho que o jogando em jogo casa, com pede o Gabigol. necessidade. O Gabigol merece mais uma oportunidade. Aqui, por O acaso. Gabigol ficar fora seria mais um absurdo. Dois jogos seguidos é Vê se você sacanagem. localiza em cima. Pera, aqui, ó. Você Essa não é acha boa que o pra jogo você. pede o Gabigol? Vê se você localiza em cima uma entrevista que o Wagner Ribeiro deu para um podcast aí, não sei qual, falando que ele acredita que o Gabigol fica só até no meio do ano no Cruzeiro. O Wagner Ribeiro teria dito num podcast. Que nem é empresário dele. Mas não é empresário dele. O empresário dele é o Júnior Pedroso. E o que o Júnior fala? Olha, eu acredito que em dezembro, eu vou estar vindo trabalhar aqui na Band Minas de Lamborghini. Eu acredito. Eu não duvido. Eu acredito. Porque o que você já está ganhando, que já dá para comprar. De verdade, eu acredito nisso. Isso. Cara, falar até papagaio fala. Leonardo Jardim falou isso na última coletiva. Falar papagaio fala, pô. De onde que tirou isso? De onde, assim, pergunta pro Wagner Ribeiro da cabeça dele. Só te dizer, Elton, por que eu discordo de você na questão da característica do Gabigol. Aí, Elton, vai puxar saco. O Bahia é um time que gosta muito de construir com zagueiros. Então, pensando no jogador que possa fazer uma pressão maior e tirar essa saída dos zagueiros, eu penso no Caio Jorge. É inacreditável que queiram tirar o artilheiro do time do Para levar do plantel. preocupação a essa defesa que gosta de sair muito, eu prefiro manter o Gabigol. Não, tudo bem, porque eu vou gerar uma preocupação maior do sistema defensivo do Bahia. Porque são... É inacreditável, vocês estão querendo tirar o artilheiro do time. O jogo tem duas fases, né? Com e sem bola. Eu tô falando da sem bola, no caso. Mas vocês estão querendo tirar o artilheiro do time, Não, eu só tô falando característica, Mas você tá defendendo a saída do artilheiro do time. Ô, Valor, e Você tá defendendo mais um jogo sem ele. É porque eu não me apego a nomes, eu me apego a rendimento. Mas ele diferente a rendimento, o cara que faz 7 gols, ele tá rendendo bem. São 4 jogos sem vencer. O Cruzeiro precisa de vencer em casa. O time do Bahia é um time também que está aí numa sequência boa de invencibilidade também, tá bem. Você não acha que é uma necessidade que ele está falando de ter um cara que sabe fazer gol? Tamanho do Gabigol. É isso. Em vez de preocupar mais com o Bahia, preocupar com o Cruzeiro, de fazer um jogo que ele vá para cima. Você tem que pensar, para você impor o modo de jogo do seu time, você tem que estudar características do adversário, Breno. Isso aí são coisas que não dá para você dissociar. Correto. Então, correto. mas só uma coisa. Quando vai ser possível, então, a gente ver o Gabigol de novo?
Porque não faz sentido, eu não cara. tenho contato do Jardim, mas eu posso tentar conseguir para você conversar com ele. Tô falando com você porque você tá explicando sobre as características. Não, claro, então vamos lá. Mas quando você acha que vai ser possível ter o Gabigol de novo? Cara, ele vai... Em que jogo? Em que tipo de característica? A gente tá falando de porque algo... pra mim hoje ele é perfeitamente cabível. Eu tô falando jogo dentro de casa. Gente, eu acho que todos vocês estão queimando largada. A gente tá falando de prospecções. E quando sair a escalação oficial às 20h30, pode ser que o Gabigol inicie... Não, mas nós estamos falando em cima do que você falou. Não, mas é a minha visão. Então, a gente está tentando debater a sua visão. Isso, mas ela não é certa. Eu não treino no Cruzeiro. Eu estou falando só o que eu imagino. Mas o Jardim então, pode... Então você admite que você está errado. Que se ela não é certa, ela é errada. É, cara, eu ando errado, eu não faço diferença. Valor. O bom é que assim, né? Valor. Estamos chegando perto do final de contrato. Pra você que você não faz diferença. O Valor. Mas você, o Galante e o Elton. Pode ser os meus últimos tempos aqui, quem mais sabe. que você, Valor. Talvez possa ser meus últimos dias. Valor. Mas eu faço não. Valor. 10 valores de casa? 11 valores. Não valor. Nossa, você fala muito o nome das pessoas. O que eu te agradeço, irmão. Isso aí. Isso que eu falo, desnecessário. Foge o negócio, não tem necessidade. Não tem necessidade. Chamar a atenção do Valor é bom. Valor, pra gente conversar. Claro, vamos lá. Você pensa que é o seguinte, o Cruzeiro vem dessa sequência sem vitórias. Certo. Vem sequência sem vitórias. Sim. O jogo é em casa, com o apoio de sua torcida. O Cruzeiro tende a pressionar a equipe do Bahia. Não é melhor você ter o seu melhor atacante, e eu falo em números, hoje, na atual temporada, é o Gabigol que tem o maior número de gols com a camisa do Cruzeiro. É o jogador que todos nós entendemos que tem capacidade, que tem histórico, que preocupa um zagueiro. Um zagueiro não vai querer deixar ele solo. Ter esse cara no jogo não é mais interessante do que você... Claro, com todo respeito ao Caio Jorge, jogou bem a partida contra o São Paulo, mas o Gabigol é melhor tecnicamente que o Caio Jorge. E esse jogo, pra mim, pede um Gabigol. É por isso que eu tô falando sobre esses movimentos que precisam ser feitos nesse Cruzeiro de hoje. De repente ele jogue, o técnico entenda da forma como você está entendendo. Como você entraria? Da forma que eu disse, com o Caio Jorge no comando de ataque, ao lado do Matheus Pereira novamente. Mas só por ele ser mais físico que o Gabigol? Por ele incomodar mais a saída dos zagueiros. Estou de acordo. Por ele, que o Bahia é um time que gosta muito de construir. Não à toa tem o Santiago. Acho que vocês estão subestimando o Gabigol. Não. Só tô falando. Você e o HG estão subestimando o Gabigol. Só tô falando de característica. Então vai reclamar com o Léo Jardim lá, irmão. Ele também tá. Então tudo bem. Ele vê treino. A melhor pergunta. Ele vê treino e ele escala pra jogo. Pois é, ele vê treino, escala pra jogo, escalou o Gamarra. Ele não é? Peraí, cara. Aí você pensa quando é. Quando acerta, você não fala. Eu falo, então fala que acertou contra o São Paulo. Eu elogiei o jogo contra o São Paulo. Você fala naquele jogo foi necessário a escalação. Peraí, deixa eu falar da KTO aqui, que é importante, velho. Pô, não tem jeito de não falar na KTO. Porque... A gente estava falando a respeito dessas mudanças que o Cruzeiro pode fazer ou não por fazer. Exemplo. Não, só falar. Eu vejo que o jogo do São Paulo foi tipo aquele jogo para dar um choque na equipe geral assim do Cruzeiro. Deu um choque na equipe toda. Fez as 6 mudanças, foram 7, né? Uma necessária e outras 6. Eu acho que foi um jogo para dar um choque. Eu acho que com esse choque dado, eu acho que todo mundo entendeu o recado e o Leonardo Jardim tende a ir voltando com algumas peças que são importantes. Pelo menos essa é a minha visão. Valutos. Dineno voltando a ser opção depois de quase 8 meses, tem que ter, acho que é uma opção importante. E tomara que seja possível para ele ganhar alguns minutos na noite de hoje. Acho que é difícil, mas de repente se tiver essa condição. É um jogador de uma característica totalmente diferente de ataque, o Dineno. É um cara para realmente disputar aquela bola aérea, fazer um pivô, de repente no jogo contra o São Paulo, ele não tem a capacidade de pressionar os zagueiros do São Paulo, mas é um cara que permite, você joga a bola nele, ele consegue prender para o resto do time chegar. Acho que vai ser interessante contar com esse jogador. O Japa está quase sendo liberado também, está no período final de transição. Ontem ele participou de todo o treino normalmente, o Japa. Agora a questão do Bolassi, né? O Bolassi ele segue entregue a uma preparação física, ele não tem lesão, mas ele ainda está fazendo um trabalho físico específico, né? Lembrando que foi o Leonardo Jardim que acabou identificando que o jogador estava jogando com alguma dor ainda e desde então ele tem feito um longo trabalho físico aí. Tirando isso, o Cruzeiro conta com todas as opções para o jogo de hoje à noite contra o Bahia. Tem uma pergunta para você aqui, Thiago. Posso falar rapidinho? Pois não.
Tô com medo que eu vou falar aqui, mas eu acho que o Thiago Fernandes fez uma colocação inteligentíssima aqui. Raro, que o que é raro e que o senhor não respondeu. Parem as máquinas. Que eu? Ele perguntou pro Valu e pra você, e você esquivou, e eu gostaria de saber. Se o Gabigol não pode jogar hoje, na sua opinião que você falou, quando que ele vai poder jogar se não é um jogo dentro de casa contra o Bahia, que o Cruzeiro precisa de vencer, ele é artilheiro, ele é o cara que pode decidir uma partida. Quando que você vai colocar ele, então? Nós vamos responder. Esquivou. Não, é porque... esquivou. Não, é porque chegou uma pergunta de Daniel Almeida para você. Daniel Chatura. Direto de Reidsburg. Thiago, uma pimentinha. Com a volta do Dineno, o Gabigol pode virar o terceiro reserva? Uma loucura. Já que Lautaro, na visão do técnico, está à frente do Gabi? Eu duvido que ele falou isso. Eu juro que eu duvido. Então lê, irmão. Ué, você tá doido? Eu inventar história? Ué, quer xingar o Daniel, xinga lá, ué. Ô Daniel, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara, cara. De coração. Eu gosto de você pra cacete. A audiência. Não, eu respeito, adoro ele, inclusive. Mas toma vergonha na cara. Se o Gabigol virar terceiro reserva do Cruzeiro, aí você me desculpa. Aí o erro é da comissão técnica. Se você não consegue recuperar o Gabigol, velho, o cara, velho, é simplesmente o principal centroavante do futebol brasileiro desde 2019. Você não consegue recuperar esse cara, o erro é da comissão técnica, não é meu não. Nós estamos falando do principal centroavante do futebol brasileiro desde 2019. Que tem gente que acha que ele não deveria ser titular hoje, é isso? Bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Mas, tudo bem, mas tem hora que ele ser reserva do Dineno e do Caio Jorge. E olha que eu gosto do Caio Jorge. Acho um bom jogador. Agora, você achar que o Gabigol tem que ser reserva desses caras... Pô, bicho, então nós estamos brigando com a história do cara. Ele não acha, meu irmão, ele com tá o futebol te perguntando. desse cara. Ele não pode ser reserva, não. Desculpa, Everton, não pode. Thiago, tem que ser titular, você, cara. independentemente de qualquer coisa. Cara, com você. A verdade é que eu aceitei, eu fingi que aceitei que ele foi reserva no jogo contra o São Paulo e que tudo Você não entende que foi só o choque. Vamos dar um mexida, vamos fazer isso. Hoje ele vai querer mostrar jogo. Hoje hoje não, velho. Você falando do Gabigol, bicho. O cara tem 7 gols em 11 jogos no Cruzeiro. A gente tem que respeitar a história do cara também, né, velho? E aí, falando sério, respeitar o currículo. Eu acho que ele tá quase convencendo a A HG. figura é Gabigol, precisa de respeito. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Pelo que ele já fez. Mas o campo também não tem que ser respeitado? O HG, acho que ele tomou um choque. O Elton foi bem. Não. Então eu e o Valu temos razão. Acho que ele tomou um choque. Eu e o Valu mas temos razão. Gente, o Gabigol, o que no campo do Gabigol Vai lá, mal? O que liga o Léo Jardim aqui, fala com ele lá. Não, você quer que ligue? Ligo, pergunta pra ele. Não tem problema, ligar ao vivo, bota ao vivo aqui. Não, campo de treino, o campo de treino. O treino. No treino ele botou o Gamarra. Pro Léo Jardim. No treino ele botou o Gamarra. Contra o São Paulo. Ele Pelo faz treino um ele bom escalou jogo, o Marlon contra ele o Chuque empata e traz um ponto. E no dia seguinte negociou com o Grêmio. Aí o time dá um Não vem com esse papo não que eu te engulo. Hoje ele muda de novo, porque o Thiago acha que tem que mudar. Não sou eu que acho, não. Não vem com esse papo, não. Não vem com esse papo, não. Acabou de falar. Porque o treino, a gente vai olhando pro treino. Não, no treino você ele não escalou olha, o Marlon. No treino ele escalou o Gamarra. O Marlon. Eu falei o Marlon. Escalou o Marlon, que foi negociado com o Grêmio no dia seguinte, é o que ele escalou como titular. Então tem que mandar o Jardim embora. No treino, pelo treino, ele escalou o Gamarra. Que, pô, todo mundo viu que não tem condição. Então seu questionamento é ao Jardim. Em relação ao Gabigol, sim. Então... Em relação ao Gabigol, Jardim, então, o meu questionamento mas o Jardim, Gabigol, você tá mas o Jardim falou que ele é fã do Gabigol. O Jardim disse Falou que é fã do Gabigol. Mas eu também sou fã de um monte de gente que eu não suporto ficar perto. Mas enfim.